vamos fazer a leitura do texto da palavra do Senhor. Hoje eu vou abordar mais, irmãos, as considerações preliminares ao estudo de um livro da Bíblia. Vou entrar no texto sim, mas vou falar sobre a introdução e a partir da próxima terça-feira, sim, daí vamos fazer só interpretação de texto. Todos encontraram? Amém. Vamos ler então. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Amém. Amém. Podem tomar assento, queridos irmãos. Nós temos na Bíblia Sagrada diferentes gêneros literários. O que é gênero literário? Nós iniciamos Gênesis, é um livro de história. Depois nós temos o livro de Êxodo, é um livro de lei. Então, gênero literário, o primeiro é história, o segundo já é lei, diferente de história. Então nós temos no Antigo Testamento lei, história, poesia, profecia, gênero apocalíptico. Cada gênero, irmão, é uma maneira de leitura, é uma maneira de interpretação. Nós não podemos interpretar um gênero profético da mesma maneira que a gente interpreta uma parábola. Nós não podemos fazer interpretação de um livro poético da mesma maneira que a gente faz a interpretação de um livro histórico. A gente vai ter problemas se a gente não entender as diferenças dentro da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é o livro mais completo do mundo. Para vocês terem noção, as obras de Homero, o maior escritor grego foi a Ilíada e a Odisseia, e pegaram as obras de Homero e compararam a Bíblia, e encontraram na Bíblia 418 figuras de linguagem, e nas obras de Homero não chegou a 250. Então, o homem mais inteligente dos gregos, ele não conseguiu produzir o que muitos lavradores, pescadores, debaixo da unção do Espírito Santo produziram, porque falaram movidos pelo Espírito de Deus. Amém? Queridos irmãos, eu não quero me deter muito nesse aspecto, mas a palavra Apocalipse, o português, ele verte diretamente do grego, Apocalipse. O espanhol, revelação. O inglês, revelation. Então, Apocalipse. Apocalipse. Calipto é um véu. Calipto, em grego, é um véu. Tenho o privilégio, a oportunidade de ler o grego do Novo Testamento. Foi uma oportunidade que Deus me deu. Calipto é um véu. E Apocalipse significa desvendar. Quando você coloca um véu em cima de alguma coisa, olhem para esse óculos aqui. Vamos ocultar? Vamos
Você está vendo o óculos? Você sabe que ele está embaixo porque eu mostrei. Agora, se eu não tivesse mostrado, porque ele está velado. Existe um véu que está cobrindo. Agora, irmão, se nós retirarmos o véu, então nós estamos revelando. De véu, ar, da ação. Revelar significa tirar o véu. Uma revelação é um desvendamento. Para vocês terem uma ideia, todos vocês conhecem a árvore que se chama eucalipto? Vocês sabem o que essa árvore significa? Sabe o que essa árvore significa em grego? Grande sombra. A sombra, irmãos, ela esconde, ela deixa escuro, então ela esconde. O eucalipto é uma sombra muito grande. Deus tirou o véu quando revelou a João, seu servo. O que estava escondido, o que estava oculto, o que estava só na eternidade, foi mostrado, foi revelado a seu servo. Irmãos, o livro de Apocalipse, ele não é um livro de mistério. O livro de Apocalipse é o contrário disso, ele é um livro de revelação. Naturalmente, ele exige dedicação, aplicação, porque não dá, irmão, para você entender um livro da Bíblia Sagrada sem estudo. As pessoas querem entender a Bíblia, gente. As pessoas querem ser doutor de Bíblia sem estudo. É simplesmente impossível. Você fazendo interpretação de textos com 2, com 3 mil anos de antiguidade, sem conhecer, irmãos, o contexto dos textos. Mas vamos lá. Apocalipse, a revelação é de quem? Apocalipse de Jesus Cristo. Então a revelação é de quem? A revelação é de Jesus. Não só que a revelação é sobre Jesus, mas que ela é concedida por Jesus. Olha o processo, gente. Deus dá a revelação a Jesus. Jesus dá a revelação ao anjo. O anjo traz a revelação a João e João traz a revelação à igreja. Até chegar em nós, gente, olha só por onde vai passando. O ser humano, gente, diante da grandeza, do poder, da glória de Deus, é muito limitado. É muito pequeno. Então, irmãos, tem coisas que não tem como ir direto. Tem que ir passando por um filtro. Deus revela para Jesus, Jesus revela para o anjo traz para João e João traz para a igreja. A revelação é de quem? A revelação é de Jesus. Ela é sobre Jesus e ela é concedida por Jesus. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar. Irmãos, tem coisas que Deus quer que você saiba. Tem coisas que Deus quer que você saiba, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Aí você pode dizer, como muitos céticos disseram, mas já passou tanto tempo, ainda não aconteceu, então como que brevemente vai acontecer? O brevemente vai acontecer significa que depois que começar a acontecer, tudo vai acontecer ligeiro. É isso que significa brevemente vai acontecer. O brevemente vai acontecer dos dias de João, ele foi falado por Jesus. Na eternidade o tempo não tem tempo. Para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia.
espaço só é medido na terra. Na eternidade não há tempo. Passado, presente e futuro. É uma concepção, irmãos, puramente da nossa dimensão terrena e humana. Deus não conhece isso. Deus não está limitado por isso. Para Deus, tudo isso nos dias de João brevemente iria acontecer. E o que nós podemos falar de hoje? E o que nós podemos falar de fatos que estão revelados no livro de Apocalipse que já estão acontecendo? Então a revelação é de Jesus para mostrar coisas que brevemente devem acontecer. Irmãos, se Deus não quisesse que o seu povo conhecesse o que vai acontecer, o livro não seria de revelação, seria de ocultação. Se Deus não tivesse interesse em que você saiba, em que você entenda o que brevemente vai acontecer ao mundo, irmãos, não haveria este livro na Bíblia. Se Deus não quisesse que os crentes tivessem conhecimento dos tempos do fim, irmãos, esse livro de revelação não constaria nas páginas da Bíblia Sagrada. O mundo está cheio de astrólogos, futurólogos, adivinhos. A maioria das coisas não acontece. A maioria das coisas não se concretizam. Imaginem vocês, 20% das profecias de Nostradamus aconteceram e ele é reconhecido como profeta. 80% errado, 20% certo. E o mundo considera Nostradamus um profeta. Agora para pensar na palavra de Deus que é fiel e verdadeira. Para pensar na palavra de Deus, irmão, que se cumpre cabalmente. Quando o Senhor Jesus retornar, haverá uma sucessão de eventos que acontecerão, como está escrito na palavra de Deus, muito rápido. Irmãos, quando nós falamos na vinda de Jesus, a vinda de Jesus, gente, ela tem duas fases. A primeira fase se chama arrebatamento, e arrebatamento não é vinda de Jesus. O termo está equivocado. Arrebatamento é arrebatamento, vinda de Jesus é vinda de Jesus. Vinda de Jesus na teologia é a vinda de Jesus em glória para Israel. Como Salvador, o Senhor Jesus já veio na cruz. Como Salvador, o Senhor Jesus já veio há 2000 anos atrás, na sua primeira vinda. Essa é a primeira vinda de Jesus. Quando ele nasceu lá em Belém como Salvador, aí a sua primeira vinda. Consumou a obra que o Pai lhe entregou a fazer, a obra da redenção. Essa é a primeira vinda de Jesus. Agora, irmãos, não é a segunda vinda, é arrebatamento. Mas é a mesma coisa, pastor. Não é a mesma coisa. Se fosse a mesma coisa, eu dizia que é a mesma coisa. Irmão, arrebatamento é para a igreja. Arrebatamento é secreto. Arrebatamento, irmãos, é antes dos eventos do Apocalipse darem início. É o arrebatamento. Arrebatar significa tirar com força. O arrebatamento vai ser momentâneo, vai ser rápido, vai ser poderoso. Outro dia eu falo só sobre o arrebatamento. Mas a segunda vinda de Jesus é no final da grande tribulação para Israel, para as nações do mundo, porque a igreja já está com o Senhor, já está em glória, já está arrebatada. Então, irmão, para a igreja é arrebatamento, segunda vinda não é para a igreja. Estamos esperando, irmão, a segunda vinda de Jesus. Não, irmão, não, tu não vai ficar na grande tribulação, tu não está esperando a segunda vinda, você está esperando o arrebatamento. Amém? Estamos nos entendendo até aqui? Muito bem. Irmãos, João, ele estava confinado
em uma pequena ilha do mar Egeu, chamada Patmos. O Império Romano tinha várias formas de castigar as pessoas. Prisão era uma maneira, o apóstolo Paulo foi preso, passou por isso. Segunda maneira, confisco dos bens. A pessoa tinha as coisas, eles confiscavam tudo, deixavam em extrema pobreza. Uma maneira de castigar. Terceira maneira, açoites. Quarta maneira, morte. Quinta maneira, exílio. 5 maneiras que eles castigavam e julgavam as pessoas. João, ele foi sentenciado ao exílio. Exílio era tirar a pessoa da onde vivia e colocar num lugar como, nesse caso, Patmos, de desolamento, solidão, enfim. E geralmente isso durava até a morte do exilado. E João se encontra já ancião, porque João, ele era o pastor de Éfeso, ele era o bispo de Éfeso, o apóstolo João. A história conta que ele era o bispo de Éfeso. João foi discípulo de Jesus e Policarpo foi discípulo de João. E Policarpo escreveu a história de João, narrada na igreja primitiva. Então, Policarpo fala que João era o bispo de Éfeso. E ele está exilado. A última visão de Jesus que este homem teve foi quando o Senhor Jesus estava na cruz. Muita gente não estava ali, dos discípulos de Jesus. Pedro, por exemplo, não estava ali. O Senhor Jesus havia profetizado: ferirão o pastor, e as ovelhas se dissiparão. João estava ao pé da cruz. João estava onde? Então, o que João viu? Ele viu o Senhor Jesus, irmãos, depois de sentenciado, depois de açoitado. O Salmo 22 disse que arrancaram a sua barba. Isaías 53 disse que era como a raiz de uma terra seca, olhando para ele não havia formosura nenhuma. De que momento da vida de Jesus Isaías 53 está falando? Está falando de quando Jesus estava bem, ia nas festas, participava das coisas? Não, não é nesse momento que Isaías está falando. O Salmo 22 está falando de que momento da vida de Jesus? Está falando do momento da paixão do Senhor Jesus. A barba foi arrancada, as costas foram dilaceradas, colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça, pegaram um caniço, uma cana e batiam, vendaram seus olhos e diziam: profetiza quem foi que te bateu, porque tu é profeta. E batiam nele e diziam: profetiza quem foi que te bateu. Cuspiram no seu rosto, arrancaram as suas vestes. Irmãos, a igreja católica tem que representar, porque eles têm as imagens, então eles têm que botar um paninho. Não vão colocar Jesus ali. Mas o que fizeram com a túnica de Jesus? Os soldados lançaram sortes, porque a túnica era tecida de alto a baixo, não tinha nenhuma costura. A túnica era finíssima, era uma roupa de primeira. Irmãos, Jesus é Jesus, o Filho de Deus, mas andava caprichadinho. Ok? Quando eu estava fazendo o seminário, tinha um colega, irmão, ele tinha uma concepção meio equivocada das coisas, e ele trabalhava num banco. E um dia a gente perguntou para ele: o fulano, não vou dizer o nome por uma questão de cuidado, você vai atravessar o rio? Usava a calça aqui em cima, assim, ó. Era todo esquisito. Não é que eu sou humilde. Não, querido. Você está confundindo as coisas. Você está confundindo humildade com uma palavra que começa com R e termina
termina com O. Não confunda, gente, humildade com outros negócios. Humildade é uma coisa, relaxamento é outra. Ser humilde, irmão, é asseado, é limpinho, é shampoozinho no cabelo, é escovinha, é ajeitadinho. Vaidade é outra coisa, irmão. Agora, banho e andar arrumadinho, irmão, é coisa de salvo. Aleluia. Glória a Deus. Rapaz, tinha um irmão, tinha não, o pior é que tinha e pensa, ainda tem. Rapaz, quando ele ia na igreja, os irmãos dissipavam. Não vou dizer um não para eles, escutam o vídeo, arruma um problema para mim. Gente, o homem não tomava banho. Crente da igreja, gente, ficava, a filha disse, o pastor não aguentando mais, o pai fica em 3, 4, 5 dias sem tomar banho. Ele vai na igreja, ninguém mais quer sentar perto. São espírito, irmão. São espírito. Crente não fuma, não joga, não bebe, irmão. Está liberto por Jesus. Sobra dinheiro para comprar um par de sapato, irmão. Sobra dinheiro para comprar uma camisa, uma blusa, uma saia. E para passar um agachante de sapato no sapato, está velhinho, mas a gente dá aquela lustradinha, passa até por novo, né? Arrancaram a túnica preciosa e disseram, não, vamos rasgar, vamos jogar dado, vamos lançar sorte, para ver com quem que vai ficar. Se tiraram a túnica de Jesus, crucificaram Jesus com o quê? Crucificaram, irmãos, a maior humilhação que os romanos faziam com as pessoas, forçavam o condenado a levar a cruz. É a mesma coisa que forçar uma pessoa a cavar a própria sepultura. Forçavam o condenado a carregar a cruz. Pelo caminho batiam na pessoa, chicoteavam, batiam, humilhavam a pessoa no caminho. Quando chegava lá na cruz, mandavam tirar a roupa e crucificavam a pessoa completamente nu, exposto a uma humilhação terrível. O que Jesus passou, irmão, para nós estar sentado lá nas cadeirinhas azul aqui de Júlio de Castilho? O que Jesus passou, irmãos, para nós poder estar aqui glorificando o nome do Senhor Jesus? Você acha que você está aqui porque você é bom, porque você é merecedor, ou porque você é melhor do que outra pessoa? Você está aqui pela infinita bondade e misericórdia de Deus. E João viu tudo aquilo. E lá da cruz o homem disse, mulher, eis aí o teu filho. E disse, João, eis aí a tua mãe. E o texto termina dizendo que ele a levou para a sua casa e cuidou dela. João, como é que ele viu Jesus? Irmãos, ele viu Jesus transfigurado. Ele viu aquele Jesus, irmão, nas últimas. Agora, o Senhor Jesus vai mudar a imagem, a perspectiva. Agora o Senhor Jesus vai aparecer para ele glorificado. O capítulo 1 de Apocalipse, ele mostra a visão que João teve. Primeiro, a partir do versículo 12. 7 castiçais, 7 estrelas e a visão do Cristo glorificado. Irmãos, a nossa visão de Jesus é uma coisa muito importante. A nossa perspectiva de Jesus, a nossa perspectiva das coisas de Deus, de que maneira que a gente enxerga, que a gente vê as coisas de Deus, isso é muito importante. O Senhor apareceu para ele, irmãos, numa visão maravilhosa. Os cabelos brancos como a neve, um semelhante ao Filho do Homem. O cabelo branco como a neve. Da boca saía uma espada afiada de 2 lados, de 2 gumes, de 2 fios, ou seja, com o fio dos 2 lados. Ele estava vestido na cintura com um cinto de ouro. A roupa, olha a roupa que tiraram dele lá na cruz, olha a roupa que Deus deu.
uma roupa comprida, branca, de linho finíssimo, comprida. Os pés reluzentes como latão, como bronze polido. Os olhos como chamas de fogo, e a voz como de muitas águas. Agora João se consolou. Que visão, meu irmão. Depois que a pessoa tem uma visão de Jesus desse jeito, irmão, depois que a pessoa tem uma visão tão clara do Senhor Jesus, eu imagino como pode ser a vida de uma pessoa. Por que os apóstolos estavam dispostos a viver e morrer por Jesus? Porque a convicção era muito grande, irmão. Por que a pregação deles era muito poderosa? Pregação poderosa, por causa da convicção. Nunca haverá poder, irmão, se não existe convicção. Se você não está seguro, se você não está crendo naquilo ali, é palavra vazia. É palavras ao vento. Agora, uma pessoa que está convicta é palavra de poder. Glória a Deus. Que visão! A visão da cruz, a visão do sofrimento, a visão do Filho do Homem, do padecimento que Jesus falou, que ia padecer nas mãos das autoridades do povo, iam crucificá-lo, enfim. Mas que visão maravilhosa, gente, a visão da glória. A visão da glória. Às vezes o que nós precisamos na nossa vida, irmãos, é uma perspectiva, uma visão gloriosa das coisas de Deus, do Senhor Jesus, porque Ele tem poder, todo o poder em cima nos céus e embaixo na terra. Irmãos, o versículo 19 do capítulo 1 de Apocalipse, ele dá a divisão geral do livro. O livro de Apocalipse está dividido em 3 partes. Primeira parte, escreve as coisas que tens visto. Prestem atenção, irmãos. Escreve as coisas que tens visto. Capítulo 1. João viu 3 coisas no capítulo 1. Primeira, ele viu 7 candeeiros, castiçais, candelabros. 7 castiçais. Os 7 castiçais representam a igreja. Os 7 castiçais representam a igreja. Irmãos, nós temos muita linguagem simbólica dentro do Apocalipse. Depois ele vê 7 estrelas. 7 estrelas representam os 7 pastores das 7 igrejas. As igrejas são luzes, castiçais. As estrelas que estão na mão direita do Senhor Jesus são os pastores das igrejas. As coisas que tens visto. E as que são é o capítulo 2 e o capítulo 3 de Apocalipse. As 7 cartas, as 7 igrejas da Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Capítulos 2 e capítulo 3, as coisas que são. Irmãos, as 7 igrejas representam todas as igrejas em todos os tempos. As 7 igrejas representam a era da igreja, o tempo da igreja. O número 7 no Apocalipse vai aparecer 54 vezes. O número 7 no Apocalipse vai aparecer 54 vezes. É o número da perfeição, é o número daquilo que é completo. São 7 dispensações, são 7 dias. No 7º Deus descansa da sua obra. 7 é o número da plenitude. Não é o número do mentiroso, não, irmão. 7 é o número de Deus. 6 é o número do homem, 7 é o número de Deus, 8 é o número da salvação. Existe uma ciência na Bíblia chamada numerologia. Todos os números têm significado.
Está dentro de um estudo chamado tipologia. Então entra a numerologia, todos os números têm um significado. E o número 7 é aquilo que é completo, aquilo que é pleno, aquilo que fez um ciclo e alcançou a perfeição. Por isso que são 7 castiçais, por isso que são 7 estrelas, por isso que são 7 igrejas, por isso que o número 7 fala dessa obra plena, completa, consumada de Deus, porque o livro de Apocalipse é o livro da consumação. Gênesis é o livro da criação, Apocalipse é o livro da consumação. Meus queridos irmãos, a divisão é assim: as coisas que tens visto, capítulo 1, as 3 visões do capítulo 1, as coisas que são as 7 igrejas da Ásia Menor, eram nos dias de João. As 7 igrejas, quando você pega o mapa, elas fazem uma volta. Irmãos, elas fazem uma volta. E elas completam o correio, o sistema de correio na Ásia Menor, correio romano, faz toda uma volta. Havia mais igrejas na Ásia Menor? Havia. Essas são todas as igrejas da Ásia Menor? Não, de longe não. Mas essas 7 representam todas. E nas 7 igrejas, irmãos, nós temos o estado da igreja, desde o começo até o fim. Desde quando a igreja iniciou até o tempo do arrebatamento da igreja. Nessas 7 igrejas estão representadas todas as igrejas. Eu vou tomar uma terça-feira para falar de cada igreja, ok? Então, as 7 igrejas serão 7 semanas. São 7 terça-feiras, falando uma terça-feira sobre cada uma dessas igrejas. Agora, a terceira divisão escreve as coisas que tem visto, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer depois destas. Capítulo 4 ao capítulo 22. O arrebatamento de João, irmãos, se dá só no capítulo 4. Atenção, João é arrebatado somente no capítulo 4. Capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, João recebe a revelação na terra. É uma visão, é algo forte da parte de Deus, com certeza. Mas no capítulo 4, se abriu uma porta no céu, e uma voz disse: sobe para aqui. E ele foi automaticamente, imediatamente arrebatado ao céu. A porta se abriu no céu e a voz disse: sobe para aqui. A partir do capítulo 4 do Apocalipse, a revelação é toda no céu. Não é mais na terra. As revelações, as visões se darão todas lá no céu. Isso aqui é muito forte, irmão. Isso aqui é muito maravilhoso. E essa terceira parte, ela está dividida em 2 partes, que se chamam tribulação e grande tribulação. São 2 períodos de 3 anos e meio cada um. Esse período tem 7 anos. O primeiro período tem 3 anos e meio. O segundo período tem 3 anos e meio. São 42 meses ou 1260 dias. É falado em tempos, 2 tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio. 42 meses ou 1260 dias, não dá para ter dúvida. É falado em ano, é falado em meses e é falado em dias. E é o mesmo período. O primeiro período, ele começa no capítulo 6 de Apocalipse. O período da tribulação após o arrebatamento da igreja. E ele vai até o capítulo 11 de Apocalipse. É o período da tribulação. Período no qual o anticristo vai se apresentar como amigo do mundo, trazendo muita solução, trazendo prosperidade, fazendo uma aliança com Israel, se apresentando como cordeiro.
enganando as nações. O primeiro período é um período de tribulação, capítulo 6 ao capítulo 11 de Apocalipse. E do capítulo 13 ao capítulo 20 de Apocalipse é a grande tribulação. O capítulo 6, ele abre os 7 selos. O 7º selo abre a primeira trombeta. A 7ª trombeta abre a primeira taça. Na tribulação nós temos os selos e as trombetas. E na grande tribulação nós temos as taças, nas quais se consuma a ira de Deus. Então, queridos irmãos, entre os selos, as trombetas e as taças, nós temos 7 passagens parentéticas, textos que estão incluídos, não falando sobre selos, trombetas e taças, mas sobre outros assuntos. Capítulo 7, capítulo 10, 11 e 12, capítulo 14, capítulo 21 e capítulo 22. 7 textos, tudo é 7. Os remidos no capítulo 7, dali 7 capítulos, no capítulo 14, os remidos aparecem lá. Irmãos, existe uma ordem dentro do Apocalipse, existe uma perfeição dentro desse livro que é simplesmente maravilhosa. Então, hoje é a introdução, irmãos. Hoje não tem como nós entrar assim direto, tem que explicar. Então, é um tempo para nós, assim, nos situarmos dentro do livro de Apocalipse. Se você quer melhor compreender, durante essa semana, leia um capítulo por dia. A partir de hoje ou a partir de amanhã, na sua casa, leia um capítulo por dia. Quando nós chegarmos aqui no próximo culto, você vai estar entendendo melhor que hoje. E conforme nós formos avançando no estudo, faça uma leitura em casa. E você vai entender, irmão, você vai compreender a palavra de Deus. Amém? Porque na Bíblia, irmãos, mistério é segredo revelado. Mistério na Bíblia não é coisa oculta. Disse o apóstolo Paulo: digo-vos um mistério, nem todos dormiremos, mas arrebatados seremos todos. É um mistério ou não é um mistério? Não, ele disse, ele revelou o mistério. Digo-vos um mistério, era mistério. A partir do momento que ele falou o mistério deixou de ser. Então, irmãos, Deus é Deus de revelação. Busque a Deus e você recebe revelação. Deus é Deus de revelação, gente. E a palavra de Deus é para ser entendida. Deus quer dar entendimento ao seu povo. Pastor, eu não estudei, eu não tive letra. A Bíblia diz: quem tem falta de sabedoria, peça ao Senhor e a todos dá. Amém? Glória a Deus. Havia um homem muito importante que visitava a igreja. E o pastor se esforçava muito em pregar. E se esforçava demais em pregar. E ele foi muitas vezes na igreja e o pastor pregou muitos sermões. E um dia o pastor faltou, o pastor não estava e ele foi na igreja. E deram a oportunidade para o porteiro fazer leitura da palavra. E o irmão porteiro chegou lá no culto, se tremendo de tudo. E onde ele abriu, gente, ele leu Mateus capítulo 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Deus. Filho de Abraão, né? E depois dá toda a genealogia. E esse gerou aquele, o coitadinho não sabia quando parar, porque daí dizia que um gerou outro, tem gente quando é que eu paro aqui? É só quando queimou o gerador, né? E foi indo, final do culto, o homem se
veio no próximo culto, o homem estava convertido, perguntou: meu amigo, em qual das mensagens que eu preguei que você se converteu? Nenhuma. Eu sempre disse ele, tive a curiosidade de saber de onde que veio Jesus. Essas coisas da Bíblia, o senhor nunca falou, o senhor falava daquilo, falava do outro, falava da onde que Jesus, o senhor nunca falou. O irmão lá veio ali e explicou tudo, que gerou esse, que gerou aquele, que... Pode um negócio desse, gente? É ou não é uma revelação? Jesus salva até com a genealogia da Bíblia.